Tem que ser esperta, senão perde muito tempo. Eu não vou editar o vídeo e cortar no meio. Bom, então vamos continuar lá, né? Agora a gente vai continuar com a seção 3.2. Essa seção aqui, a seção 3.2, ela vai falar de equações de campo em guias de onda. Só que antes da gente falar de guias de onda, a gente vai falar sobre linhas de transmissão. Então, primeiro, começar a pensar um pouco o que é uma linha de transmissão. Linha de transmissão, quando a gente fala em propagação de onda, né, em meio ilimitado, né, no espaço, a gente está falando de uma extensão infinita, né? Então, imagina assim, quando você propaga uma onda lá no espaço, você não sabe até onde a sua onda vai chegar. Você pega um rádio, vai lá, emite um sinal de rádio, o rádio vai se propagando. Tem cálculos para você dizer mais ou menos onde vai chegar. Mas isso depende muito dos obstáculos, das nuvens que tem no caminho, né? Quando você está bem longe da fonte de emissão da sua onda, o que acontece? Lá adiante é como se a onda estivesse plana. Não sei se vocês lembram daquele desenho que tem a torre. Aí ao redor da torre está aquele círculo, né? E depois começa um círculo maior, depois um círculo maior, um círculo maior. Então a onda está se propagando, ela está se abrindo. Ela está indo para várias direções. E o que então eu vou dizer? Só um pouquinho. Então, assim, a gente imagina que uma onda eletromagnética, quando ela está no espaço, ela vai se propagando perto da torre, ela é como se fosse um círculo. Depois ela continua um círculo, continua um círculo, continua um círculo. Quando ela estiver lá longe daquela torre que emitiu aquela onda, a gente chama ela de onda plana. Por quê? Ela é tão grandona, tá lá tão distante, que se você fizer assim uma fatia dela, é como se ela fosse uma frente de onda e fosse plana. Não sei se eu tenho outro desenho aqui que eu poderia voltar só para explicar o que é isso de onda plana, né? Tá lá na frente. Deixa eu ver. Então, a informação é transmitida para qualquer pessoa. Espera um pouquinho, parou aqui. Mas assim, vocês imaginam então que a onda distante lá da torre, ela é como se fosse uma onda plana, porque ela chega no lugar de uma maneira como se fosse uma linha, ela já não é mais um círculo. E então, quando a gente fala de linhas de transmissão, a gente não está falando de propagação não guiada. A gente está falando por uma estrutura de guiamento. Essas estruturas de guiamento, muitas vezes a gente chama de linhas de transmissão. Então, o que ela serve? Ela serve para guiar, orientar a propagação de energia de sua fonte até a carga. Então, exemplo, as linhas de transmissão e os guias de onda. Linhas de transmissão e os guias de onda. Então, assim, as linhas de transmissão, elas são usadas na distribuição de potência, que a gente tem em baixas frequências. Vem lá uma linha de transmissão lá da hidrelétrica, traz até a cidade, baixas frequências, né? E distribui na cidade. E a gente também tem o conceito de linha de transmissão em telecomunicações, que é em altas frequências. Então, o que é uma linha de transmissão? A linha de transmissão, ela consiste basicamente em 2 ou mais condutores paralelos, usados para conectar uma fonte a uma carga. Então, essa fonte pode ser um gerador hidrelétrico, um transmissor,
ou um oscilador. A carga pode ser uma fábrica, uma antena, um osciloscópio, né? Enfim. Vamos olhar aqui o exemplo de duas linhas de transmissão. Então, uma linha de 2 ou mais condutores isolados por um dielétrico, que tem por finalidade fazer com que essa onda eletromagnética se propague de modo guiado. E essa propagação deve ocorrer a menor perda possível. Então, como é que é uma linha de transmissão? Pode ser cabos paralelos, par trançado, microstrip, que é em placas, né? E cabos coaxiais. Então, por exemplo, lembra desse cabo paralelo que a gente tinha? A gente tinha em casa um cabinho paralelo que trazia o telefone, ou um cabinho paralelo que trazia, levava... TV, quando a gente era criancinha, bem criancinha, tinha um cabo chatinho que ia da antena até a televisão. A gente, quando era criança, eu ao menos, eu brincava com esse cabo. Esse cabo aqui é um cabo paralelo. Então, na ponta ele tinha um condutor, aqui no meio ele tinha um plástico, e aqui do outro lado ele tinha condutor, tá? Então, ele era 2 condutores separados por um plástico. Se a gente olhar o nosso cabo coaxial, também ele tá assim. Ele é 2 condutores separados por um plástico, né? Aquele plástico é aquele dielétrico que está entre o núcleo, né, do meu coaxial e a minha malha, né, do cabo coaxial. Então, tem um plástico aqui no meio, que é o isolante. Se eu for olhar uma microstrip, que é um condutor também, isso aqui já é usado em sistemas de transmissão. Aí você tem uma placa, tem um condutor, que é uma placa, tem um outro condutor, e aqui no meio você tem um pedaço de plástico. Também, isso aí funciona como uma linha de transmissão, mas a gente raramente vê. Então, aqui o meu cabo coaxial, ele tem um condutor central, ele tem uma blindagem, né? Ele tem a capinha, que é PVC, e tem uma isolação, que é de polietileno sólido. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 condutores e isolante. Isso lembra muito um carinha que eu chamo de capacitor, né? Tem 2 condutores isolantes. A gente vai ver como é que ele funciona e a gente vai ver que durante o percurso dele a gente tem uma capacitância. Mais adiante a gente vai ver. Então, cada uma dessas linhas, né, consiste em condutores em paralelo. Então, o que acontece? Quando a gente fala de linhas de transmissão, a gente utiliza tanto a teoria de campos eletromagnéticos como a teoria dos circuitos. É onde que essas duas teorias elas se fundem, né? Então, é as duas principais teorias que estão baseadas na engenharia elétrica. Quando eu tenho uma transmissão, né, o que acontece? Eu tenho normalmente uma fonte, né? Essa fonte ela tem uma resistência aqui, que é uma resistência desse gerador. Eu vou ter essa minha linha de transmissão e eu vou ter uma carga lá adiante que eu vou pendurar essa linha. Então, aqui eu vou ter uma diferença de impedância, eu vou ter essa tensão, né, que é uma tensão que ela vai mudar um pouco com o passar da distância. E eu tenho essa constante de atenuação aqui que a gente já viu anteriormente. Então, voltando agora ao meu guia de onda, né, que eu estava falando, que eu estou falando de linha de transmissão. Por quê? Porque os guias de onda são linhas de transmissão. Você tem um coaxial, tem um cabo trançado, você tem um cabo, então é uma linha de transmissão, não deixa de ser. Então, o que é um guia de onda? Esses aqui que eu estou mostrando, eles são esses fixos, né? Que são essas estruturas guiantes, né? Usado para o transporte de informação e energia. Então, a linha de transmissão é um caso especial de guia de onda, né? Quando você diz assim, tudo é guia de onda, mas a linha de transmissão é um caso especial.
Então, a linha de transmissão suporta apenas uma onda transversal eletromagnética, e o guia de onda suporta muitas configurações de campo, que é o campo transversal elétrico e o transversal magnético, a gente já vai ver. E as frequências de micro-ondas de 3 a 300 GHz, para as linhas de transmissão, elas se tornam ineficientes. Então, essas estruturas aqui, elas são usadas para altas frequências. E o guia pode ser de qualquer forma, mas os mais comuns são os retangulares e circulares. Então, você usa até um momento essas linhas de transmissão, que tem esses cabos, né? Tem cabos coaxiais e tal. A partir de um momento, fica mais interessante usar esses guias de onda retangular e circular. Como funciona o campo elétrico e campo magnético dentro desses guias? Não só dentro desses guias, na propagação também é assim. Mas como a gente está falando dentro desses guias, a gente vai mostrar como é que é. O meu campo magnético, ele vai estar numa onda senoidal, e o meu campo elétrico, ele vai estar em outra onda senoidal. E como é que vai ser essas ondas? Se vocês olharem de frente isso aqui, vocês vão ver que um vai estar perpendicular ao outro, né? Esse aqui é um exemplo de um modo transversal eletromagnético, né? Então, você vê aqui, ó, o cara tá numa direção e o outro tá na outra direção, e eles estão 90 graus um do outro. Então, eles estão totalmente perpendicular entre um e outro. E o campo magnético, a onda eletromagnética, ela trabalha assim. O campo magnético, ele é perpendicular ao campo elétrico. E aí, agora a gente vai olhar, né, esses outros modos aqui que tem um pouco diferente. Então, como eu falei, esse exemplo aqui, ó, é o exemplo que eu tenho 90 graus entre o campo magnético e o campo elétrico. Então, é esse modo aqui, ó. Eu tenho campo elétrico e eu tenho campo magnético. Eles estão 90 graus entre si. Esse é o modo TEM. Vocês lembram que estava escrito assim, que linhas de transmissão, cabos e tal, você usa esse modo. Agora, dentro daqueles guias lá, metálicos que a gente viu, que é caro pra caramba, que um colega lembrou aí, que é caro pra caramba isso aí, que usa em estruturas de alta frequência, você pode usar outros modos de propagação. Olha qual é o modo de propagação aqui, ó. Aqui eu tenho o meu campo E e aqui eu tenho o meu campo H, ou seja, o meu campo elétrico e meu campo magnético. Esse aqui é o modo TE. Lembra que eu tinha falado do modo transversal elétrico? Que no transversal elétrico, quem puxava a onda era o meu campo magnético, era o contrário. Então, olha só, o meu campo elétrico, ele está perpendicular aqui à minha propagação da onda, né? Então, aqui, por isso que estava escrito lá, o meu EZ igual a zero. Porque eu não tenho nessa direção nenhuma, como é que se diz? Nenhuma componente do campo elétrico na direção Z, na direção de propagação. Mas olha só o que aconteceu, eu tenho uma componente do meu campo magnético, então é ele que vai puxar minha onda. Por isso que o transversal elétrico, né, ele vai ter uma componente que está a projeção aqui em vermelhinho do meu campo magnético. É ele que vai puxar a onda. Vocês veem que ele é um pouco diferente, ó, a configuração dele. Já no meu transversal magnético, o que vai acontecer? O meu campo magnético, ele está 90 graus aqui da minha propagação, ó. Então, eu não tenho componente nenhum. Só que eu tenho uma propagação aqui, ó, que tem uma projeção na minha direção de propagação do campo elétrico. Então, no meu transversal magnético, quem está puxando a minha onda é o meu campo elétrico. No transversal elétrico, quem está puxando a minha onda é o meu campo magnético. E no TEM, aquilo que eu falei para vocês, é como se ele fosse pulando aqui, ó.
Ele vai sendo empurrado pelo tal do vetor de point. Então, ele está andando inteiro para frente, entendeu? Ele tá andando inteiro para frente, mas ele não está tendo nenhuma outra componente aqui. Então, isso aqui a gente sabe que se usa em cabos, linhas de transmissão, e esses caras aqui é dentro de guias retangulares, cilíndricos, né? Então, você pode usar aqui. Quais as vantagens? Bom, dependendo da frequência, vale a pena você botar. E você pode botar vários modos dentro de um mesmo guia. Então, você consegue utilizar bastante variações, né, dentro desse guia de onda. Tem um exemplo aqui que semestre passado eu explicava retrasado e não tinha nada concreto assim para mostrar. Pô, como é que isso funciona na vida real? Como é que esse negócio aqui, ó, esse E aqui, ele está embicado, é ele que está puxando a onda do transversal magnético. E como é que esse H aqui, que é o magnético, está embicado, puxando o transversal elétrico? Aí eu fui atrás até achar isso aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o meu transversal elétrico aqui. Vocês estão vendo esse guia, né? Então, e vocês estão vendo esse outro guia. Nesse guia aqui, guia retangular, eu estou usando o meu modo TE, ou seja, é o transversal elétrico. Nesse guia aqui, eu estou usando o meu modo transversal magnético. E a minha onda está se propagando para lá. Olha o que acontece no transversal magnético. No transversal magnético, a minha componente vermelha aqui, ó, é o meu campo magnético. E ele está sempre 90 graus. Quer dizer, ele está sendo arrastado junto com... Epa, caiu fora, gente? Caiu, né? Peraí. Tá parecendo normal. Peraí que... Tá Meu tá normal. Tá normal? Tá. Então volta para lá, não sei o que aconteceu aqui. Volta lá, então. Se tá normal, tá normal. Então, o que acontece aqui, ó? Olha que interessante. Quando eu tenho o modo transversal magnético, olha como é que o meu campo magnético se comporta. Ele vai girando nessa direção aqui, ó. O bichinho vai girando nessa direção. O outro campo, só que ele vai girando perpendicular à minha direção de propagação. Então, eu não tenho componente nenhum do campo magnético. Embicando a onda, levando a minha onda. Já o meu campo elétrico, olha como é que ele tá. Ele tá girando aqui, ó. Ó, ele tá girando aqui. É um negócio fantástico, hein? Poucas pessoas imaginam que isso acontece dentro do guia de onda. Aí ele fica girando assim, ó. E o outro lado também fica girando assim, ó. Ele tem esse giro aqui, né? Então, ele cria esse desenho aqui dentro. E aí, o que acontece? Pode parar, pode ver que um é perpendicular ao outro, né? Só que, olha, não deixa de estar perpendicular. Só que aquele lá, ele está avançando para frente. Porque ele tem uma componente de campo que está avançando para frente. E esse aqui, ó, olha como é que é o campo elétrico. O campo elétrico aqui é essas linhas, ó, azuis. Essas linhas azuis é o campo elétrico. E o meu campo magnético, ele está assim, ó. Ele está girando ao contrário aqui. Então, ele gira nesse sentido. Olha que loucura, né? Ele gira nesse sentido aqui. E aí, quem vai levar minha onda no transversal elétrico? O meu campo magnético. É ele que vai, digamos assim, puxar minha onda aqui. E aqui, quem vai levar minha onda no transversal magnético? Quem vai levar é o meu campo elétrico, que é o azul. É ele que está indo para frente, ele que vai acabar passando para lá. Então, assim, esses desenhos de campo magnético e eletromagnético, eles ficam dentro do guia de onda e eles desenham dessa maneira. E aí a onda vai se propagando lá dentro. Agora, olha que interessante aqui, como é que é o modo TEM, que é aquele outro modo aqui que a gente viu, ó.
Como que é o modo TEM? Que é muito usado o modo TEM. Cabo coaxial, todos têm o modo TEM. Olha como é que é o modo TEM. Modo transversal eletromagnético. Campo elétrico e magnético são perpendiculares entre si e não contêm componentes na direção de propagação. Então, esse é radial, magnitude variável, periodicamente na direção longitudinal. E esse outro é linhas circulares. Então, olha só. O campo E, ele sai do meio, que é a minha... Sabe que lá dentro do meu coaxial tem aquele fiozinho de centro do coaxial. E eu tenho a minha blindagem aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter o campo magnético, o campo elétrico, desculpa, perdão. O meu campo elétrico, ele vai sair aqui do centro. Ele vai sair do centro do meu coaxial e ele vai para a borda, para a minha blindagem. Olha a maneira que ele tá fazendo aqui, ó. Olha as flechinhas. Isso aí não lembra nada? Aquela vez que a gente pegou o gerador de Van der Graaf e colocou aqueles pedaços de linha lá que vocês fizeram. Lembra que o cabeção lá do gerador estava aqui e vocês apontavam a linha, ela ficava assim, ó. Né? Espetada para fora. Olha aqui como é que funciona dentro do cabo coaxial. Igual. Olha que interessante. Vê que como que o campo elétrico ele tem essa característica, né? Agora vamos ver o campo magnético. Campo magnético, aquele que a gente não teve oportunidade de fazer a nossa experiência, mas vai ter. O campo magnético, ele fica girando aqui, ó, dentro do dielétrico. Então, vocês imaginam que vocês estão vendo o cabo coaxial de frente, no meio tem uma pontinha preta, que é o meu centro, por fora tem a minha blindagem. Então, ele está girando dentro do meu dielétrico. Está girando dentro do meu dielétrico. Então, assim, ó, o campo magnético, ele gira durante toda a extensão do meu cabo coaxial. E o meu campo elétrico, ele sai do centro do meu cabo coaxial e vai para a borda. Então, a minha onda eletromagnética, ela é transportada dentro do meu cabo coaxial assim. Duvido que algum de vocês soubesse que funcionava assim, a propagação dentro de um cabo coaxial. Assim, quando a gente descobre, a gente fica chocado, porque a gente acha assim, põe aqui, liga a corrente aqui, até, né? A tensão aqui, daí vai ter uma diferença de potencial aqui, papapá, sabe? Não é bem assim. A gente tem uma onda dentro dele. Agora, essa onda, a gente não pode esquecer uma coisa. Essa onda, ela é uma onda de tensão e uma onda de corrente, viu? E é uma coisa mais complexa do que a gente aprendeu até hoje. Quando essa disciplina não tinha livro, eu pegava um livro que falava sobre o campo elétrico e magnético e eu fazia essas equações de onda todinha aqui dentro. Os alunos ficavam assim, pasmos, né? Era muita coisa mesmo. Só que eu resolvi enxugar um pouco, até porque no livro eles enxugaram. Então eu resolvi enxugar para não ficar dando muito cálculo. Porque eu acho assim, a gente está numa altura do campeonato que a gente tem que entender o conceito, né? Não adianta ficar fazendo derivada, rotacional, pipipi, popopó. A gente tem que tentar entender o que significa. A gente fez tudo isso lá em cálculo, agora a gente tem que entender o significado das coisas. Então não adianta ficar fazendo muita calculeira, derivada disso, integral daquilo, não sei o quê, entendeu? O negócio é entender o que significa. O mais importante é isso, entender o que significa. Então, assim, ó, relembrando, então, vamos voltar lá. Lá dentro do meu guia de onda retangular, circular, cilíndrico, eu vou ter esses modos, eu posso usar esses dois modos aqui, tá? Lá dentro do meu coaxial, né, eu vou usar esse modo aqui. De outros cabos também, esse modo aqui. Claro que o desenho vai ser diferente. O desenho do campo magnético e o campo elétrico vai ser diferente em cada cabo. Por quê?
depende da geometria. E além de depender da geometria, vocês já viram que depende muito, além da geometria, do material, né? E da frequência. Então, tudo isso está interligado. Vamos continuar, então. Então, só revisando, o modo transversal eletromagnético não ocorre em cabos metálicos. Quando a gente fala cabos metálicos, como é que se diz? Na verdade, eu acho que ele quis dizer guias metálicos. Eu vou ter que corrigir isso aqui depois. Apenas em cabos coaxiais ou ópticos. E aí, a gente já tem um exercício para a gente revisar isso aí. Tá? Então, a gente vai fazer um exercício só para a gente, né, muito parecido com o anterior. Só que agora a gente vai escolher um modo de transmissão ideal, parecido com o anterior. O exercício, esse exercício, ele estava lá na outra unidade, só que eu resolvi botar nessa, por quê? Porque parece que não tem sentido fazer antes. Eu acho que tem mais sentido fazer agora, que entender um pouquinho mais o que é transversal elétrico e transversal magnético. Então, assim, esse exercício ele está resolvido lá na 104 do livro. O que eu fiz? Eu dei uma enxugada, coloquei aqui, né? Coloquei aqui e aí a gente vai fazer a gente vai fazer o exercício. Então, vamos lá. Ele diz assim, escolha o melhor modo de transmissão de um guia de onda. Né? Se você vai usar o TE transversal elétrico ou o TM transversal magnético. Então, é aqueles dois desenhinhos aqui. Ou é esse ou é aquele. Então, ele vai te dar algumas coisas para você fazer. Então, primeiro, a frequência é 6,4 GHz. Então, tem que anotar lá, F é igual a 6,4 GHz. A frequência de corte é a metade da frequência de transmissão. Aí, nisso, a gente tem que pegar e fazer uma continha, né? Vai acabar caindo na mesma coisa. A frequência de corte é a metade da frequência de transmissão. Então, a frequência de corte, então é a mesma coisa que eu dizer que F é igual a 2 vezes FC, vai cair na mesma coisa. Não vai? Porque se a frequência de corte é a metade da frequência de transmissão, então FC é igual a F dividido por 2. Se eu mudar de lado, vai ficar F igual a 2FC. Isso aí é fácil vocês anotarem no caderno e já entender. Agora, olha só. Permissividade relativa do meio é 4. E a permeabilidade magnética relativa é 0,1. Use como critério de escolha o melhor casamento de impedância. Então, é o mesmo exercício de antes. Não muda praticamente nada. A única coisa é o seguinte. Você vai calcular a impedância intrínseca do meio. Depois que você calcular a impedância intrínseca do meio, você vai calcular a impedância no modo TE e a impedância no modo TM. Entendeu? Que vocês copiaram lá do slide lá de trás. E aí eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Tá bom? E quem tiver dúvida, eu vou abrir a página 104 para a gente ver a solução. Mas só como dica, eu falo que a impedância intrínseca do meio vai dar 59,58. Beleza? Só como dica. Então, podem fazer. Dá uns minutinhos aí para vocês fazerem. Mesmo cálculo de antes, só que agora, além de calcular o TE, vocês vão calcular o TM. Não sei se todo mundo anotou o TM também. ZTM. Tem o ZTE e o ZTM. Não esquecer que agora a permissividade não é 1 e 1, que nem no outro exercício. Agora, aliás, a permissividade é a permeabilidade. Agora a permeabilidade é 0,1 e a permissividade é 4. Então vai estar diferente.
E aí, conseguiram achar a impedância intrínseca? Calma, 59,58 ou não? calma, professor. Tá bom. No final, eu abro o livro para vocês verem a solução, se alguém tiver dúvida. Tá bom.
E aí, conseguiram achar a impedância intrínseca? Vamos quase. 59,58 ohm? Sim ou não? Quase. Hã? Chegando lá, professor. Tá chegando, tá bom. Eu aguardo. Todos estão fazendo, pessoal? Sim. Positivo, Tá professora. bom. ZTE 5955 bateu o meu aqui. E ZTM 2979 ou não? Não, ZT 5958 é a impedância intrínseca. Eu achei agora a impedância intrínseca. Hã? Eu achei agora a impedância intrínseca. Então. E o ZTE, quanto que achou? 68,7. 6879? Isso, 68,79. Isso, ZTE 6879. E ZTM? 51,59. 51 e 59? Isso. Isso. Logo, qual dos dois modos é o melhor? É o ZTM ou o ZTE? ZTN. É o ZTM, por quê? Porque ele está mais próximo ali do A 50 ohms. 50 ohms. Exatamente. Use como critério de escolha o melhor casamento de impedância de 50 ohms. Então, é essa a resposta aqui. Ó. ZTE 68,79 e ZTM 51,59. Logo, o modo transversal magnético é mais conveniente para o melhor casamento de impedância. Agora, eu vou descompartilhar essa tela e vou mostrar o exercício inteiro na página 104, né? Isso, 104. Só um pouquinho, pessoal. Página. Vocês estão vendo o livro aí já? Sim, Vocês estão vendo o livro ou não? sim. Sim? Então, esse exercício está aqui, ó. Só que ele tem muito blá blá blá. Olha a história toda do exercício, ó. Aqui que eu fiz, eu resumi, né? Porque senão a gente vai ficar a noite toda lendo o exercício, não fazendo exercício. E aí, vamos lá. Então, ele pergunta, né? Qual é o desafio é escolher entre TE ou TM? E aí a gente vai fazer a partir do cálculo de impedâncias. Então, a fim de definir o modo a ser utilizado, tem que utilizar as equações, aquelas equações que a gente viu de ZTE e ZTM. E a frequência de corte dada é metade da frequência normal, é o que a gente estava lá no exercício. Então, a frequência, se a frequência de corte é a metade da frequência normal, então seria F dividido por 2 igual a FC. Só que daí eu posso rearrumar essa fórmula aqui e botar F igual a 2FC. Então, primeira coisa, calcular o valor da impedância intrínseca, que a maioria já calculou aí. Aqui eu vou ter essa fórmula em cima, que eu vou estar substituindo a permeabilidade do meio, e aqui a permissividade do meio, que substituindo por aquela outra formulazinha, que é a permeabilidade do vácuo, vezes a permeabilidade relativa, permissividade do vácuo, vezes a permissividade relativa.
Então, eu vou colocar 4π vezes 10 na menos 7 vezes 0,1. Por quê? Porque lá no exercício está dizendo que é 0,1. E aqui 8,5 vezes 10 na menos 4 vezes 4. Porque o ER está dizendo lá no exercício que é 4. Fazendo o cálculo, eu achei a 59,58. Agora, o modo ZTE. O modo ZTE é aquilo ali, é só substituir. Então, eu vou colocar aqui 59,58, que eu achei. Vou colocar aqui, vou preencher aquela frequência ali que eu fiz, né? Então, F dividido por 2FC. Por quê? Porque eu descobri aqui que uma é o dobro da outra ou a metade da outra, vice-versa, né? Que foi o que foi dado no exercício. Então, aqui eu fiz o cálculo, achei 68,79. E depois eu fiz o mesmo cálculo, só que o cálculo de ZTM, né? Botei o valor que eu encontrei, 59,58. E fiz novamente esse cálculo aqui, que eu já tinha feito aqui dentro, né? Fiz aqui. E aí eu cheguei em 51,59. Logo, o modo mais conveniente para o melhor casamento de impedância é o TM. Por quê? Porque 51 ohms é mais perto de 50 ohms. Lá no exercício, esse exercício aqui é gigante, né? Ele estava dizendo, note que a impedância desejada para esse sistema deve ser o mais próximo possível de 50 ohms. Então, por isso que eu escolhi 51, porque 51 é o mais próximo possível de 50 ohms. Tá bom? Então, o modo TM é o melhor casamento de impedância. Então, é o modo TM que eu vou usar nesse guia de onda. Tá? Então, é só uma complementação daquele exercício que a gente viu antes. Beleza? Então, agora eu vou continuar. Vamos lá para o... vamos descompartilhar esse amiguinho. Vamos voltar lá para a nossa tela lá do nosso cálculo. Então, todo mundo está vendo o PowerPoint? Voltou lá no exercício? Sim ou não? Pessoal, O meu, vocês estão vendo? não. Então, olha só agora. Olha, agora a cobra vai fumar. Olha a equação da onda. Vocês aprenderam a equação da onda lá em eletromagnetismo? Tem uma disciplina antes da minha que é eletromagnetismo, não tem? Sim ou não? Professor... Ah, esqueci Romano. o nome dele. Romano. Hã? Romano? Vocês Romano. aprenderam a equação da onda lá? Acho que sim, dura lembrar. Então, olha Brasileira, só. assim. Vocês lembram que aquele negócio eu dizia que estava girando, né? Ah, o campo está girando. Campo elétrico está girando. Campo magnético está girando. Sempre está girando, porque aquela onda eletromagnética ela sempre tem que estar variando, porque senão ela não se propaga, né? E aí o que aconteceu? Os cientistas fizeram essa equação da onda. Olha o que é isso aqui, ó. Né? O nosso amigo aí rotacional, né? E então o que acontece quando você coloca esse símbolo aqui, ó? Hã? Não tá aparecendo no slide para mim, tá no exercício ainda. Tá no exercício? Para mim também, tá parado na tela do exercício. Na tela do exercício? Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Calma aí. Equação da onda. Apareceu? Agora sim. Agora vai. Tá. Então, assim, ó. Imagina aquele campo magnético, aquele campo elétrico dentro do meu guia de onda, ele é representado por essa equação aqui, ó. Olha que loucura. Né? Que está dizendo que o campo está girando. Né? E esse W ao quadrado, que é a frequência angular, vezes a permeabilidade do meio, vezes a permissividade do meio, ó, isso aqui é uma constante que se chama K. Então, você pode escrever assim também. Tá? É só o jeito de escrever. Então, isso é representação. Para dizer o quê? Que esse campo elétrico, esse campo magnético, ele é vivo. Agora, se a gente for entrar mais dentro desses cálculos aí, a gente vai ver que cada componente, né? Cada componente,
do campo elétrico, se a gente for fazer uma equação de onda genérica, ele vai ter uma equação em função do x, do y e do z, né? Onde ele vai ter componentes, né, derivadas de componente no sentido z, y, no sentido z, x. Então, você faz essas derivadas para quê? Para encontrar os componentes de y e o componente de x, ou seja, questão de propagação. E aqui também. Mas isso aí é só para a gente ver o quão complexo é, viu? Não vou pedir nada disso na prova, de equação da onda. Tá bom? É só para a gente entender que essa onda que está ali, ela não é simples, entendeu? É um cálculo matemático lascado. Cada componente tem uma forma matemática de você representá-lo. Não é uma coisa assim tão simples assim. Então, nessas fórmulas aqui, a gente encontra quem? Ó? Aquela constante de propagação que eu tinha visto lá atrás. Ó, ela está aqui, ó, o gama. Ó. Todas as minhas componentes, campo no eixo X, campo no eixo Y, tem a minha constante de propagação. Ou seja, o meu campo está girando e está andando dentro do guia de onda. É isso que diz. Então, tudo é determinável, tá? Se você for fazer os cálculos, lá na Federal do Rio Grande do Sul, eu fiz todos esses cálculos, há muitos séculos atrás. A gente tinha que fazer mesmo. Os professores botavam a gente fazer, calcular a derivada de tudo isso. A gente quase perdia um dia inteiro fazendo. E, deixa eu continuar. Então, assim, quando você... O que que essas componentes longitudinais? São as componentes de propagação. Então, elas determinam as transversais. Ou seja, tudo está extremamente ligado. Está andando na direção, ao mesmo tempo você tem uma componente transversal, né, que está longitudinal é a direção da onda, tá? Então, aqui, olha só, derivada de EZ, derivada de EM, derivada de EZ, ó, mais EZ, tudo isso igual a zero. Ó, essa é a equação de onda EZ para o modo TM e para o modo HZ para o modo TE. Por quê? Porque EZ, o campo EZ, aqui no TM não tem magnético EZ. O EZ no magnético, EZ igual a zero no transversal magnético. Quem manda é o elétrico, no modo TM. E no modo TE, quem manda é o magnético. Então, essa equação aqui, ó, que a gente olha, fica chocado. É que está falando, ó. Esse aqui, ó, é o transversal magnético. Por quê? Porque quem está mandando aqui é o meu campo elétrico. E esse aqui, ó, é o transversal elétrico. E quem está mandando aqui é o meu campo magnético. Que vocês viram lá como é que fica a onda, lá atrás no desenhinho. Se a gente não visse aquele desenhinho, a gente ia estar perdido agora, né? Sem saber nem o que está falando. Né? E eu, quando aprendi na faculdade, eu não vi o desenhinho. Tive que aprender tudo no braço. Guias retangulares, né? Então, só um desenho dele aqui. O que é o meu guia retangular? Eu vou ter uma distância A, que é o tamanho maior aqui do meu retângulo, e a distância B. Então, A é maior que o B. Relembrando o modo transversal elétrico, né, o modo transversal magnético, ele está querendo dizer aqui com esse TMN, esse TMMN, que dentro desse tipo de campo aqui, de transversal elétrico e magnético, ainda você pode ter umas nuances, né? Pode ter uns campos, assim, um pouquinho diferentes daquele que a gente viu. Então, aquele campo que a gente viu lá atrás, naqueles desenhinhos, né? É um jeito de propagar, mas você ainda pode mexer mais naqueles desenhos. Eu nem sei se eu tenho os desenhos aqui, eu acho que eu não tenho. Mas, assim, é uma coisa que para nós aqui não importa a gente se aprofundar tanto. Mas o que a gente pode pensar, o campo gira,
Na mesma forma que está lá naqueles desenhos. Ó, vamos voltar nos desenhos só para... Aqui, o campo gira aqui, ó. Só que ao invés de ter um campo que gira, eu posso ter dois campos iguais que giram, né? Pequenininhos assim, como se esse retângulo aqui ele fosse dividido em dois. Ficasse um girando aqui e outro girando aqui. E esse aqui também, eu poderia fazer a mesma coisa. Então, assim, você consegue mudar um pouco o jeito que o campo vai ser propagado. Isso você muda tudo no transmissor, né? Olha a engenharia que está envolvida atrás disso. Mas o que você ganha com menos perda, tudo com esses módulos, é uma coisa fantástica. É ciência, né? A pessoa vai estudando, vai descobrindo coisas diferentes, vai vendo que é mais barato, você gasta menos. Claro que os componentes são caros, né? A tecnologia envolvida é cara, mas você consegue fazer mais coisas, digamos assim, se você estudar mais e ver como é que a onda pode se comportar dentro de um guia. Então, só um resumo aqui, né? No transversal elétrico, né? O meu HZ é 0, o meu HZ não, o meu EZ é 0 e o meu HZ é diferente de 0. Claro, quem manda é o campo magnético no meu transversal elétrico. No magnético, é o contrário. Meu HZ é 0, que é o meu campo magnético, na direção Z é 0, mas o meu EZ ele é diferente de 0. Então, esses índices MN, eles representam outros modos de propagação que você pode ter. Então, se vocês abrirem algum guia de onda e vocês virem escrito TE01, TE11, TE32, TE, ou TM11, TM12, TM, tem um monte de TM, tá bom? Como é que é? Ah, o cara vai girar o campo naquele jeito que eu falei para vocês, só que ele vai fazer vários campinhos dentro daquele campo. Então, você pode fazer girar diferente. Semestre passado teve um aluno que falou assim, poxa, professora, que complexo isso aí. Como é que essa onda sai desse jeito? Uma gira de um jeito, outra gira do outro. Aí eu falei, gente, a antena dela, né, conectada ao guia de onda, faz com que se crie todo esse efeito, né? Você coloca a antena ali, a onda eletromagnética, ela se adapta dentro do guia e começa assim. Só que se você quiser modos diferentes, você vai ter que mexer ali na propagação, no transmissor de antena, né? É bem interessante, é complexo, mas é interessante. Aí aqui tá como fazer esses cálculos aqui de TM, TN, mas a gente não vai fazer isso aqui. Isso aqui é só para saber que você pode fazer aqueles campos ali girar naquele mesmo sentido. Não muda nada o sentido dele. Só que você vai fazer mais, digamos assim, mais campinhos ali. Vai dividir melhor as linhas de força. Só isso. Bom, cabo coaxial é um mundo à parte. A gente já viu que ele trabalha de uma maneira maluca. Então, o campo elétrico ele vai estar nessa direção aqui, né? Nessa direção aqui, saindo desse pino central até a minha limalha. E o meu campo magnético ele vai girar aqui, ó. Então, eu vou ter o campo elétrico, uma linha que sai daqui até várias, né, linhas que saem do centro e vai até a blindagem, e o meu campo magnético simplesmente vai estar girando aqui dentro do meu material de elétrico. Uma coisa importante, da mesma maneira que eu tenho lá aqueles cálculos lá de campo, aliás, aqueles cálculos de dimensão lá do retangular, aqui também eu tenho, ó. Então, o que é o A? O A do cabo é a minha distância interna. De quê? Aqui do meu ferrinho aqui de centro. Então, é o centro da minha, do meu fio condutor lá do coaxial. Então, é o tamanho do diâmetro. E o tamanho final? O tamanho final B cabo aqui, ele é do tamanho do centro do meu condutor central até a minha blindagem. E aí, olha só que interessante. Quando eu tenho um cabo coaxial, eu tenho que pensar que o meu cabo coaxial,
ele pode ser modelado como um circuito RLC, com parâmetros distribuídos. Lembra que a gente falou em parâmetro distribuído lá quando a gente falou lá na nuvem, no céu, né? A nuvem, aquele caminho que vinha lá do céu até a Terra, né? Que era parâmetros distribuídos. Parâmetro distribuído também é aqui, hein? Por quê? Se eu tenho um cabo, eu vou ter, por exemplo, uma resistência por metro, que vai estar aqui nesse cabo. Então, aqui eu tenho um resistor, eu tenho outro resistor, eu tenho outro resistor. Eu tenho um cabo, eu até faço esse cálculo, eu tenho 2 ohm por metro. Isso aí eu encontro lá na especificação do cabo. Por quê? Quanto mais longo o cabo, mais a resistência do cabo, né, gente? Não tem o que fazer, ele é um material, né? E ele tem resistência, porque a resistência a gente aprendeu lá atrás que ela é diretamente proporcional ao comprimento dividido pela área. Lembra daquela fórmula antiga lá? Resistência igual a resistividade, que é a resistividade do material, vezes o comprimento dividido pela área, né, do condutor. Então, não adianta. Quanto mais longo o cabo, eu vou ter mais resistência. Se eu vou ter um cabo curtinho, eu vou ter menos resistência. Por quê? Tem a ver com a resistência do material que está passando ali, a minha onda eletromagnética. Então, como que eu represento isso? Eu represento isso aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é um cabo coaxial. Então, ele vai ter uma resistência distribuída, ele vai ter que ter uma indutância distribuída. Olha que interessante. E olha, lembra da história do capacitor que eu falei? 2 condutores em paralelo com dielétrico no meio. Não adianta, gente. A gente vai ter um dielétrico no meio. A gente vai ter uma capacitância por metro também. Então, eu tenho aqui, ó, a minha capacitância por metro. E eu também tenho esse GDX. O que será esse GDX? É a minha condutância, né? Então, na verdade, não é uma... É o inverso, né? Porque ele não é um condutor, ele é um isolante. Então, ele está se opondo à passagem de corrente. Então, a resistividade, a indutância, a capacitância, ó, resistividade, indutância, capacitância, impedância, condutância. Então, esse G aqui é condutância. Então, é tudo isso que está distribuído. Agora, imagina um cabo com metros e metros e metros. Eu vou ter tudo isso. Resistividade, indutância, capacitância, impedância e condutância. Olha que loucura. E aí, eu tenho uma fórmula para cada um. Tinha um semestre que eu mandava os alunos calcular tudo, gente. Era uma loucura. Ficava a aula toda. Calculando a resistência do cabo coaxial, a indutância, a condutância, a impedância. É uma loucura. Ó, e olha aqui. Esse aqui eu tirei do livro, né? Para variar, estava errado, né? É um tanto erro do livro que eu tenho até vergonha. Então, aqui, ó. Mas eu falo, tá? Então, aqui, ó. Ohm por metro. Claro, resistência. Então, um cabo gigante vai ter resistência por metro. Aqui era para ser Henry por metro, né? Porque é um cabo, então é distribuído. Faraday por metro, né? Então, tem que ser. Agora, esse aqui, ó, ele já é impedância, né? Esse ZO aqui, ele já é só resistência. Porque ele é como se eu olhasse, aliás, é impedância, é como se eu olhasse assim, sabe quando eu olho assim aquelas caixinhas que tem a impedância do quadripolo? É mais ou menos isso. Você vai ver, você vai assim, como se você botasse assim a fonte colada com o cabo e você dissesse, isso aqui tudo tem essa impedância, entendeu? Então ele é em ohm, que você faz o cálculo aqui, já acaba matando aqui uma série de coisas, e aí você vai ver a impedância geral desse sistema. Sistema qual? O cabo. E a nossa amiga condutância aqui é Siemens por metro,
que é o contrário de resistência, que é justamente essa distância entre um condutor e outro, né? Que eu tenho de elétrico lá dentro. Eu gostaria que vocês anotassem essa fórmula aqui, ó. ZO é igual a 60, já está quase na hora, né? Ó, falta 1 minuto. Então, eu só vou dar um exercício para vocês fazerem em casa, vocês fazem. Olha só, tem que usar essa fórmula aqui, ó. Anota aí. Essa fórmula aqui tem que usar. Tem essa outra fórmula aqui que é constante de propagação. Né? Então, eu vou usar R dividido por 2Z0. Tá bom? E esse exercício da página 120. Como é que eu vou fazer esse exercício? Qual a constante de atenuação? Então, eu vou calcular essa coisa aqui, ó. Constante de atenuação do meu cabo. Qual a constante de atenuação de um cabo coaxial de 11 metros? Pô, se o cara tem 11 metros, né? E eu tenho uma resistência de 8 ohm por metro, é só multiplicar, né? Vai dar 88, né? 88 ohm. Eu já estou resolvendo o problema. E com raio interno e externo de 0,08 e 0,016. Então, é isso aqui, ó. 0,016 e 0,08. O ER ele botou aqui no exercício que é 1. Então, é só calcular. Então, quais as duas fórmulas que eu vou usar nesse exercício? Eu vou usar essa aqui, que vai dar para mim a resposta da atenuação do cabo, que é a resistência, né, do cabo, dividido por a resistência do cabo, dividido por 2ZO, que é aquela impedância geral. E aí, aqui eu vou fazer o cálculo da impedância, né? E a resistência eu posso calcular só fazendo aquela multiplicação lá, porque eu já tenho o valor do cabo, do comprimento do cabo e a resistência por metro. Então, é só multiplicar aqui, eu já tenho a resistência. De qualquer forma, ele está lá na página 120. Eu vou até abrir aqui rapidinho para vocês. Deixa aqui, ó. Saiu, né? Compartilhar aqui para vocês o livro, ó. Compartilhei o livro, página 120, ó. Só para terminar. Ó, tá aqui ele resolvido, ó, bonitinho. Página 120, esse exercício está resolvido lá. Então, eu quero que vocês façam em casa, tá? Tá resolvido, então vocês façam em casa. Quem tiver dúvida, traz semana que vem. Mas o exercício da página 120. Bom, espero que a aula de hoje vocês tenham aprendido alguma coisa nova, né? Sobre guias de onda. Semana que vem a gente vai falar sobre fibra ótica, tá bom? E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta, ou se quiser fazer a pergunta semana que vem, revisar a matéria e fizer a pergunta. Beleza? Beleza, professora. Então, boa noite, né? Boa noite, professora. Bom final de semana, bom descanso. Professora, Oi. antes de ir, queria saber se a olha a postagem da nota. Do quê? A nota da prova? Ah, final de semana eu vou fazer. Ah, tá bom. Tá bom? Tranquilo. Não se preocupe. Um É. abraço. Boa noite, pessoal. Vão com Deus, então. Boa noite, professor. Vão com Boa Deus. noite, pessoal. Quer dizer, fique em casa com Deus, né? Porque vocês já estão em casa. Beleza. Boa noite. Tchau.